Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, oh, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, além, Senhor. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente. É um prazer receber vocês aqui no nosso canal, Vendo a Voz de Deus. Se você ainda não segue esse canal, não curtiu esse canal, você pode curtir aí, curte o canal, compartilha essa live aí com seus amigos. A gente vai conversar aqui hoje um pouquinho sobre o que Deus pensa sobre o casamento. Você já se perguntou, né? O que será que Deus pensa sobre o casamento? Quais são os padrões que a Bíblia nos ensina sobre casamento?
Então, o foco da nossa live de hoje vai ser conversar um pouquinho sobre isso, pensando nas diversas perguntas que chegam para a gente com relação a casamento, perguntas de surdos. Então, se você conhece alguém que é surdo, você pode chamar essa pessoa para assistir essa live também, de ouvintes, porque a gente vai ter pessoas aqui que são ouvintes também conversando um pouquinho. Então, eu já queria dar boas-vindas para o Frank, lá de Manaus, logo ali, que vai conversar um pouquinho com a gente, daqui a pouquinho ele vai se apresentar, para o Rafael, que é aqui de São Paulo, meu esposo, casado comigo, que também vai conversar um pouquinho com a gente sobre essas questões relacionadas a casamento, para a Glauziene, para a Nath, para o Anderson, sejam todos muito bem-vindos, que vão estar aqui hoje, a gente vai estar aqui hoje conversando. E se você tiver alguma pergunta, algo que você queira que a gente tente responder, você pode colocar aí nos comentários. Se a gente não conseguir responder hoje, a gente promete em uma outra live responder essas perguntas. E é isso. E qual que é o objetivo, gente? O objetivo dessa live é o quê? É trazer a base bíblica, né? Aquilo que Deus fala lá na Bíblia sobre casamento. E a gente não pode começar da melhor forma do que orando. Então, nós vamos orar e logo depois, em seguida, nós vamos ter um momento de louvor. E eu gostaria muito que nesse momento de louvor você não ficasse aí só vendo a sinalização ou só ouvindo a música, não. Que aí na sua casa você também possa se entregar, você também possa sentir a presença de Deus. Nós começamos, já tem um tempinho aqui a se organizar e a presença de Deus ela já é muito forte aqui. Eu já sinto a presença de Deus aqui, sentindo mesmo. E eu tenho certeza que vocês também vão sentir a presença de Deus aí na casa de vocês. Então, eu já quero pedir, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento de live agora, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Sim, Deus, nós queremos saber o que a Bíblia ensina sobre casamento. Nós queremos saber aquilo que está no teu coração, a tua vontade para as nossas casas, para os nossos casamentos, para os nossos filhos. Senhor, usa as nossas vidas nessa live, traz claridade daquilo que é teu propósito, daquilo que lá no começo, lá no Jardim do Éden, o Senhor já determinou para as nossas vidas. Pai, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, porque nós temos certeza que o Senhor virá sobre as nossas vidas com poder e autoridade nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Amém. Olá, pessoal. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Neste momento, nós vamos adorar o nosso Senhor Jesus. E eu creio que, a partir dessa live, a sua vida não será mais a mesma. Porque o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus trabalhe profundamente na sua vida conjugal. E, a partir daí, a sua vida não será mais a mesma. Amém? Vamos adorar o nosso Senhor Jesus.
fortes mãos me guiarão. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, que minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, que minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das sombras olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, glória a Deus, seja louvado, Senhor. Louvemos ao Senhor neste momento. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador.
Amém. Sim, Deus, nós dizemos amém, amém. Nós dizemos com a nossa voz amém e nós sinalizamos amém. Eu creio que Deus ele já começou a restaurar casamentos aqui. Eu tenho certeza que Deus já começou a restaurar casamentos, porque a gente acabou de adorar isso, a gente acabou de falar que ele venceu. Ele venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, o que é um problema conjugal? O que é um problema que, aos seus olhos, você não consegue resolver? Mas o que é isso diante do poder de Jesus, do poder de Deus? Ele é poderoso. Ele é poderoso. E aquele que venceu até mesmo a morte, querido, a restauração do teu casamento é, ó, fichinha para ele. Ele faz isso assim, ó, em um estalar de dedos. Amém? E a gente já vai dar continuidade. Eu já queria iniciar, né? Já vou pedir para o Rafael estar se apresentando. E eu já quero iniciar fazendo uma pergunta para ele. Então, eu vou fazer a pergunta, e aí você já entra, Rafael, já se apresenta e já responde a pergunta. Muitas pessoas perguntam para a gente o que de fato a Bíblia diz sobre casamento. E a gente queria que você falasse, né, para a gente hoje o que de fato a Bíblia diz sobre casamento. Olá, meu nome é Rafael. Esse é o meu sinal. A Bíblia, assim, ela é muito clara quando ela fala sobre casamento. A gente vê isso lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 3, quando Deus faz Eva e ele traz Eva para Adão. Mas primeiro Deus diz assim: não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma ajudadora. Ou em algumas traduções, quando você pega essa palavra original ali, diz: eu farei para ele alguém igual. Olha só, Deus já criou alguém igual. Então Deus traz Eva para Adão e ele fala assim: deixará o homem seu pai, sua mulher, e ele se tornará um com a sua esposa. Então a Bíblia diz sobre casamento que o casamento é um homem e uma mulher que eles escolhem viver um amor. Porque nós vemos muito que as pessoas têm expectativa de ela entrar no casamento e espera que a outra pessoa faça ela feliz. Mas o casamento é eu escolhendo ela, eu escolho fazer a pessoa feliz. E lá no livro de Efésios, no capítulo 5, a Bíblia deixa claro o que ela espera do casamento. Que o homem é aquele que ama, protege, e ele é responsável em dar a vida pela esposa. E a esposa é aquela que completa o homem e se submete a ele. Mas ela se submete a um homem que ama, honra e protege. Então é isso que a Bíblia diz sobre casamento. Muito bom, Rafael. Mas uma coisa que a gente tem observado hoje, muito comum, com certeza aqui agora assistindo essa live deve ter alguém que ou no trabalho, hoje aconteceu na própria vida, dentro da família, quando acontece, infelizmente, o divórcio. E muitas pessoas nos questionam, mas espera aí, vai divorciar? Deus está aprovando isso? O que a Bíblia diz sobre a questão do divórcio? Né? Como que a Bíblia coloca o divórcio como uma possibilidade dentro do casamento? Essa é uma pergunta boa. Gera até muita polêmica, né? Mas nós vamos ir para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Eu até vou ler essa passagem, que é Mateus 19. O contexto é assim: os fariseus e líderes religiosos vêm até Jesus e eles falam assim: Jesus, Moisés
permitiu que o homem se divorciasse. Mas o Senhor é um mestre sábio. O que o Senhor pensa? Então Jesus responde, no versículo 4 de Mateus 19. Não leste que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Aí os fariseus replicaram e falaram assim, então por que Moisés permitiu o divórcio? Aí Jesus responde, Moisés fez isso por causa dos seus corações duros. Por isso ele permitiu o divórcio. Mas no princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer um que se separar da sua esposa, não sendo por prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a mulher divorciada também comete adultério. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que, biblicamente, há uma possibilidade de divórcio, que é por prostituição. Ali está adultério, mas é prostituição. Qualquer tipo de prostituição. Nesse caso, a pessoa que foi traída, ela está liberada se ela quiser. O adultério, o divórcio é permitido. Então, é só nesse caso. Mas quando a gente vai lá para os livros de Paulo, principalmente em Coríntios, Paulo ele dá umas outras oportunidades de divórcio. Que é, por exemplo, a mulher que apanha do marido. Se o marido que bate não trair, a mulher vai ser escrava do casamento? Não. Por quê? A Bíblia diz que o homem ele tem que proteger e amar a esposa. Quando ele agride, ele quebra o princípio de proteção. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro que quando o homem não honra a esposa, Deus não ouve as orações dele. Olha só como isso é sério. Quando o homem não cumpre o papel dele de amar, ele ora e Deus não ouve. É Deus que não ouve. Então, quando ele quebra esse princípio, que ele bate na mulher, ou de repente é um marido agressivo que espanca os filhos, a mulher não é obrigada a ser escrava. Então, se ele for fiel, se ele não cometer prostituição, mas ele agride ela, a mulher vai viver casada para sempre? Não, porque a gente entende o princípio da vida. Nada é mais importante que a vida. A partir do momento que qualquer um dos dois, ou no caso da mulher também, de mulher que agride, que tenta matar, o princípio da vida é o primeiro. Quando há esse risco de vida, a Bíblia permite essa separação, porque está preservando a vida da pessoa. Então, biblicamente, são essas duas questões de divórcio. Quando há o risco de vida e adultério. A Bíblia não permite nenhum outro tipo de divórcio. Tem um outro, mas vai ser que tem uma outra pergunta que fala sobre isso. A Jaime vai perguntar, eu vou responder, mas tem uma exceção de quando o casal se converte já sendo casado. Eles casam sem conhecer Jesus e um dos dois se convertem. Então, a Bíblia abre uma outra brecha aí. Mas a Jaime vai fazer essa pergunta mais para frente. Mas agora é isso. É prostituição e quando há risco de vida, ou dos cônjuges ou dos filhos. Nesse caso, a gente sempre tem que preservar a vida das pessoas envolvidas. A gente tem um testemunho de eu trabalhei numa empresa e a pessoa, ela acreditava que o divórcio era somente por adultério. E a igreja não permitia outro tipo de divórcio. Aí essa mulher, ela trabalhava lá com a gente, ela apanhava muito do marido. E um dia, o marido chegou bêbado e matou ela e os filhos. Então a gente pensa, e se a igreja tivesse protegido ela e tirado ela desse casamento abusivo? Será que preservar a vida dela seria contra a vontade de Deus?
porque porque ela recebeu uma orientação de que não podia separar e ela perdeu a vida. Então, isso é uma responsabilidade muito séria, que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos entender que a vida, ela está acima de qualquer coisa. Então, se houver adultério, a pessoa ela tem que perdoar, porque a Bíblia diz de perdão, mas ela está livre. Se ela quiser romper esse relacionamento porque ela foi traída, ela está liberada. E se ela estiver com risco de vida, ela também está liberada. Nesse ponto, a Bíblia fala da pessoa que foi traída. O que cometeu adultério é mais complexo, que a gente tem que avaliar cada situação. Nós, como seres humanos, não temos como medir o arrependimento da pessoa. De repente, a pessoa vai lá, ela traiu o cônjuge quis terminar o relacionamento, aquela pessoa tem um arrependimento genuíno. A gente não entende. Mas, biblicamente, a pessoa que traiu, ela não está liberada para casar de novo. Mas isso é muito complexo, então a gente tem que buscar muita orientação do Espírito Santo, de Deus, crendo que pode haver uma restauração de a pessoa que foi traída liberar perdão, e Deus pode fazer tudo. Então, a gente, cada caso é um caso, a gente não pode colocar uma regra. Mas, biblicamente, assim, falando de forma resumida, é isso. Muito bom. Eu estava aqui pensando, de repente, se você está aqui assistindo essa live e você está numa condição que você está casado, né, ou casada, e você tem sofrido agressões dentro do seu casamento, você precisa procurar ajuda. A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa denunciar o seu cônjuge para a polícia, porque ele vai ter que responder legalmente por isso. Primeira coisa que você precisa fazer. Segunda coisa, você precisa pedir ajuda para alguém e sair desse ambiente de agressão. Porque se você ficar nesse ambiente de agressão, a gente não sabe até onde isso pode chegar, né? Até que ponto pode chegar essas agressões. Então, se você, de repente, tem uma igreja, tem alguém que você possa pedir uma ajuda, tem uma ONG, alguém da sua família, ou você fala assim, não, Jaime, eu não tenho ninguém para pedir ajuda, eu sou surdo, ou eu sou surda, não tem comunicação. Você pode procurar a gente pelo inbox aqui dessa página, que nós estamos aqui para te ajudar e te orientar, né? Tudo dentro do que a palavra ensina. E a minha próxima pergunta para você, Rafael, que você meio que já adiantou ela, tem justamente relação com isso. A gente percebe hoje muitas pessoas que se convertem depois do casamento, né? Elas se casaram, às vezes não foi o casamento que elas esperavam ou que elas sonhavam, e elas acabam vindo para a igreja e se convertendo. Em alguns casos, as pessoas chegam na gente falando, olha, o meu marido é descrente, ele não quer saber de Jesus, ou não quer saber de agir corretamente comigo, e eu estou pensando em me separar porque a gente não profere a mesma fé, por exemplo. E nesses casos, né? O que a Bíblia ensina pra gente? Só lembrando, gente, vocês estão percebendo que a gente está frisando muito essa palavra. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Porque opinião, cada um pode ter a sua, não é verdade? Cada pastor pode ter a sua opinião, cada igreja, cada denominação, cada comunidade religiosa, cada religião, cada um pode ter a sua opinião. Mas o foco da nossa live hoje é justamente isso. É o que a Bíblia diz. E o interessante é que quando a gente abre a Bíblia, a gente vê que a Bíblia, ela vai completamente ao lado oposto do que a sociedade muitas vezes ensina, do que muitas vezes os movimentos ativistas, feministas, acabam ensinando. Então, Rafael, eu queria que você falasse para a gente, nesse caso, quando há uma conversão após o casamento. Vou responder essa pergunta
E antes eu vou ler um versículo que eu lembrei aqui da pergunta anterior, que é 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10. Começa assim, ó. Paulo falando: todavia, aos casados, mando eu, não o Senhor. Mando eu e o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, esse se apartar aqui é a palavra divorciar. Então tá assim, ó, se porém se divorciar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não deixe a sua mulher. Então é o que eu falei, a Bíblia diz: eu quero separar, você é livre. Não cometeu adultério, mas eu quero separar. Tudo bem, mas não vai poder casar com mais ninguém. Ou se reconcilia ou fica solteiro. Percebe como a Bíblia é radical em algumas coisas? Porque o casamento foi instituído por Deus. Quando casou, virou uma só pessoa. Deus conecta. É incrível, é um mistério. Deus faz duas pessoas virarem uma só. E como se separa, não tem como. Vai ser um para sempre. Agora, sobre essa pergunta, no mesmo capítulo, 1 Coríntios 7, Paulo fala assim, ó. Ele vai lá, a partir do versículo 12. Mas aos outros eu digo: se algum irmão tem uma mulher incrédula e ela consente em viver com ele, não se separe. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe. Porém, se o marido ou a esposa incrédula quiser se separar, o irmão e a irmã estão livres. Porque quem sabe se poderá salvar ou não. Então, nesse caso, o que a Bíblia diz? Um casal veio para Jesus. Ou um deles veio para Jesus. A esposa aceitou Jesus e o marido não. Ele não quer saber de Jesus, não quer saber da fé, mas ele quer continuar casado. Então, a esposa tem que aceitar. A Bíblia não permite a separação. Se ele adulterar, se ele for um marido agressivo, abusador, tudo bem. Mas se ele for um bom marido para ela e só não quer saber de Jesus, ela tem que continuar casada. A Bíblia libera esse irmão ou irmã se o outro que não aceitou Jesus quiser separar. Se ele quiser separar, o outro está livre. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Então, aquele casamento que foi feito antes, ele é santificado por aquele que está em Jesus. O casamento tem que ser santificado pelos dois. Então, se o incrédulo quiser separar, o irmão que é crente está livre. Mas se o incrédulo não quiser, não é permitido o divórcio. O crente não pode pedir o divórcio, a não ser, né, por prostituição ou uma pessoa abusadora. Quando a gente fala de prostituição, a gente pensa muito no ato sexual, né? Mas prostituição diz relação a tudo que envolve impureza. Isso é tão forte, né, que assim, eu falo muito para minha esposa, Jesus, ele é um cara excepcional, porque ele disse assim: olha, se você olhar para uma mulher ou um homem e você cobiçá-lo, já adulterou. Na época de Jesus, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, de internet, de televisão. Então, essa palavra, Jesus estava falando para a gente hoje. Porque hoje, a gente pode adulterar pela internet, pelo Instagram. A pessoa é casada e fica trocando nudes com outra pessoa, fica expondo o corpo para outra. Isso é uma certa prostituição. E isso também entra para aquela situação de prostituição. Uma vez, né, a gente trabalha com cura e libertação. Então, a gente ouve muitas coisas, também com aconselhamento. Certa vez, aconselhando, conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim que ela tinha se envolvido com outra. Ela é casada e tinha se envolvido com outra. Mas não teve penetração. Foi só uns beijos e uns amassos. Olha só, o adultério não é quando a penetração do órgão sexual masculino no feminino. Você se dispôs a beijar outra pessoa porque você estava desejando. Isso é adultério.
a aliança foi quebrada ali. Quando há o sexo mesmo, quando há a penetração, a consequência é maior. Mas o pecado já consiste nisso. Então, quando a gente trata desse negócio de prostituição, a gente crê que Deus restaura. Mas nós vemos muitas pessoas que estão sofrendo no casamento porque o parceiro ou a parceira são completamente envolvidos com pornografia e todo tipo de coisa pornográfica, de promiscuidade online. Isso é a mesma coisa, gente. Isso é um tipo de adultério. Quando não há um arrependimento da outra pessoa, a pessoa está liberada, né? Porque ela não cometeu o ato em si, porque não pode, por causa que é um contato online. Mas a intenção é a mesma. Então a gente tem que, quando fala de adultério, todo tipo de prostituição, abrange muita coisa. Então, biblicamente é isso. Para as pessoas que aceitaram Jesus depois, né? Então a Bíblia dá essa liberdade de quando, se a pessoa que não quer saber de Jesus não quer mais continuar casado, tudo bem. O irmão crente é livre até para casar com outra pessoa. Mas enquanto o incrédulo quer continuar casado, a pessoa tem que honrar, a esposa tem que honrar. Se é o marido que é crente, tem que amar a esposa. Tudo da mesma maneira de que se os dois fossem cristãos. Uau! Muita passagem bíblica. Eu quero te dar um conselho. Se você não está conseguindo anotar todas essas passagens bíblicas que estão sendo citadas aqui, depois você volta lá, assiste de novo essa live, anota essas passagens bíblicas. A palavra de Deus fala que nós pecamos por falta de conhecimento. Então, às vezes, nós estamos cometendo pecado porque não conhecemos profundamente a palavra de Deus. Então, esses versículos, essas passagens são muito importantes para você, para um amigo, sabe? Uma hora que talvez você precise trazer isso para alguém que está passando por uma situação semelhante às que nós estamos falando aqui. Então, anota tudo. E Jesus é lindo, ele é perfeito, como o Rafael falou. E a gente falou bastante sobre o que a Bíblia diz sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre o adultério. Mas eu tenho uma pessoa aqui que tem um testemunho incrível daquilo que Deus pode fazer restaurando um casamento. Jaime, então quer dizer que Deus quer restaurar meu casamento? Deus sempre quer restaurar. Deus não se alegra com divórcio e Deus sempre quer restaurar. Deus sempre tem novidade de vida para um casamento. E o Franklin, ele tem um testemunho incrível no casamento dele, que quando eu ouvi pela primeira vez, eu me emocionei muito e eu queria que ele compartilhasse com a gente um pouco de como que foi esse processo, do que Deus fez na casa dele, a restauração. E eu sei que Deus vai usar muito a vida dele para falar com a gente ainda mais nessa live. A gente queria ver você, Frank, falando para a gente sobre essa restauração, sobre o que Deus fez, o que Deus tem te mostrado no teu secreto, né? Que eu sei que o Frank é um homem de oração. E não é oração para todo mundo ver, não. É oração no secreto. O que Deus tem falado com você, Frank, sobre casamento, sobre esses princípios? A gente está assim, ansioso para ver o que você tem para nos trazer hoje. Amém. Olá a todos, sou o Frank, eu sou surdo, moro aqui em Manaus. É um prazer estar aqui com vocês. Caso tenha alguma dúvida a respeito da live, pode depois nos enviar, ou até mesmo a respeito da palavra. Estarei falando um pouquinho sobre o divórcio. Estarei lendo no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1. Nesse livro, é mencionado a respeito também do divórcio. E observamos que tem várias situações que ocorrem. E percebemos também que quando nos divorciamos da pessoa,
também é quebrado o nosso vínculo com Deus. E é algo que Deus fica irado. Deus fica irado. É com o divórcio. Deus, ele não se agrada disso. E é algo que precisamos nos preocupar. Precisamos ensinar as pessoas. Então, às vezes, a pessoa toma essa decisão equivocada e prejudica a outra pessoa. Temos algumas situações onde a pessoa realmente ela pode se divorciar quando são situações graves, como já vimos aqui. E Jesus, ele nos abençoou com o casamento. Vemos isso claramente escrito na Bíblia. Precisamos dar testemunho da nossa vida. Como eu, por exemplo, no passado, eu também já cometi o adultério. São vários problemas internos, são várias situações conflitantes que nos impedem de ser abençoados por Deus. As bênçãos são bloqueadas e elas não chegam até nós quando nós vivemos nesse tipo de situação. Sou casado, minha esposa é ouvinte, ela é intérprete de Libras. Ela nunca me retribuiu com a traição. Ela é uma mulher de oração. Ela sempre me abençoou, sempre abençoou a nossa vida. Ela nunca me retribuiu o mal daquilo que eu fiz no passado. Mas eu traí e ainda quis o divórcio. Mas ela chorou, orou. Eu cheguei a assinar o papel de divórcio, mas ficou guardado por 2 anos. Ficou em casa guardado. Mas eu abandonei minha família e as bênçãos de Deus não ficou sobre mim. Me faltou recursos, fui dispensado do trabalho, fiquei desempregado, fiquei sem dinheiro. Mas eu naquela vida não podia ver uma mulher bonita que atraía meus olhos. Então, eu fiquei debaixo de maldição naquele período. Eu não tinha nada, nem 10 centavos guardado no bolso. Não tinha nada. Estava vivendo momentos de muita dificuldade. Se passaram os tempos e eu resolvi pedir perdão a Deus pelo que eu fiz. Procurei a minha esposa, encontrei com ela novamente, pedi ela perdão, falei para ela que eu amava ela. Passamos por alguns problemas, que ela sofreu com a traição, mas eu pedi ela para que me perdoasse. Deus me perdoou, ela me perdoou. Então ela aceitou a voltar comigo. E ela também começou a me ensinar a palavra de Deus. Então eu aceitei aquilo, a minha vida ficou em paz novamente. Deus, ele restaurou a minha vida, ele reestruturou a minha família novamente, até mesmo a minha área financeira. Aquele momento em que eu vivi como um traidor da minha esposa, eu também estava traindo a Deus, eu estava afastado de Deus. Eu estava longe da minha esposa e longe de Deus. E no Brasil sabemos que está acontecendo muitas situações assim também. Estamos vivendo muitos momentos como violência contra a mulher, feminicídio, momentos complicados. Olha só que situação feia. Às vezes um trai o outro por conta da aparência, às vezes procura alguém com uma aparência melhor. Olha só, quando se casam, se tornam uma só carne. Já assinaram um documento, é um acordo feito quando se casam. Veja só o que Deus fala com o homem e com a mulher. Lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 4 e 5. Então, são versículos que falam sobre o casamento e precisamos refletir nesses versículos. Então, orienta a não se divorciar. Mateus, no capítulo 19, no versículo 6, continua a orientação.
Então, e aí? Como que vai ficar a situação da pessoa? Às vezes está passando por uma situação complicada, por exemplo, uma situação difícil. Às vezes a mulher está velha, quer deixá-la de lado. Às vezes cresce o olho em cima de alguma outra coisa, em cima de dinheiro. Então, às vezes, até mesmo por conta de bebida. Então, assim, são situações complicadas que às vezes atraem a pessoa e levam ao divórcio. São várias situações. Às vezes até mesmo festa, às vezes a pessoa quer farra, passear, quer praia, quer se divertir. E o diabo, ele está por trás de todas essas situações. Mas o que a Bíblia orienta é que o homem ele precisa amar a sua esposa, ele precisa cuidar, ele precisa de sustentar a sua casa, cuidar dos filhos, precisam um cuidar do outro, precisam estar unidos em família, unidos com Deus. Moisés, ele também chegou a falar sobre o divórcio. Por que teve permissão? Foi por causa da dureza de coração. E isso é mencionado aqui no livro de Mateus também. Veja só, no capítulo 19, versículo 8. Nós precisamos permanecer unidos em nossos relacionamentos. Precisamos resguardar até que a morte nos separe. Mas viu o que foi explicado aqui em Mateus, no capítulo 19, versículo 8? Sim, existe essa possibilidade por causa da dureza de coração, por causa da traição. Mas o certo é a gente esperar que até a morte nos separe. É muito importante o casamento. O divórcio, ele não é bom. O divórcio ele traz as consequências e são muitos sofrimentos. É importante que o marido ele ajude a sua esposa, que a sua esposa ajude seu marido, que não o traia, que não arrume um relacionamento extraconjugal. Imagine só uma situação onde que um dos cônjuges arrume um outro relacionamento. Imagine o outro descobrindo isso. Imagine também se for o contrário, a mulher trai seu esposo. Como é triste. Às vezes o cônjuge já é pai. Precisamos estar juntos, unidos em família. Compreenderam? O divórcio, ele deve ser evitado. Estão conseguindo me ver? Vou retornar, ok? Vou retornar. Então, vamos retornar ao exemplo. Uma mulher casada arruma um relacionamento extraconjugal. Porém, essa mulher, ela tem um filho com seu marido. O filho desse casal, ele vai absorver toda aquela situação. E no futuro, em uma vida adulta, ele pode cometer o mesmo ato que seus pais. Ele pode repetir a mesma ação depois da sua vida adulta. Então, precisamos cuidar da nossa família. Estou pensando aqui em ficar mais próximo do aparelho de internet. Está um pouquinho travando. Será que é melhor ficar ali mesmo, mais próximo do aparelho? Tem um aparelho que ele está bem perto. Não estou no celular. Estou com o notebook.
Estou usando o Wi-Fi aqui no notebook. Então, vou retornar aqui na parte do filho. Vamos imaginar a seguinte situação de uma criança que perceba tudo que os pais estão fazendo. Eles vão copiar aquela ação, eles depois vão replicar o mesmo comportamento de adultério. Isso vai sendo passado por gerações. Eles vão tomar aquilo como cultura, como algo bom. Então, assim, algo que eleve a autoestima, né? Só que isso não é bom. Deus, ele não aceita isso. Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele não comunga com o adultério. Jesus, ele também falou sobre o divórcio. Tem algumas situações que podem ocorrer, o divórcio? Sim. Por exemplo, quando alguém trai e comete o sexo. Tem ação de ter relação sexual. Nesse caso, sim, é permitido. Não que Deus concorde, mas é permitido. Isso está na Bíblia. Essa é a opinião de Deus. Temos diversas situações que levam ao divórcio. Mas estamos ensinando para vocês aqui hoje o que Deus fala sobre isso. Às vezes pode acontecer de uma pessoa querer uma outra por conta de aparência. Às vezes acha assim, meu marido tá gordo, está feio. Mas Jesus, ele não concorda com essa atitude. A Bíblia não nos ensina que isso é possível. Não podemos trocar o nosso parceiro por causa da aparência de um outro. Isso não é uma atitude aceitável diante de Deus. Precisamos cuidar, já que a aparência não está muito boa, então ajude, cuide, incentive. Ajude a sua mulher a se cuidar melhor, a se maquiar, a se arrumar. Ajude ela financeiramente. Invista nela para que ela melhore a autoestima. Veja, o apóstolo Paulo. Ele escreveu uma carta e enviou para o povo de Cristo. Ele enviou uma carta para a igreja, com diversas informações, inclusive sobre o divórcio. 2 Coríntios. Veja só o que Paulo fala. Ele escreveu uma carta. Ele menciona algumas coisas referentes a violências. Para que o povo pudesse compreender. Então, ele orienta que o homem, ele se case e se una com a sua mulher, com uma mulher. E que ele cuide da mulher, que ele ensine, que ele evangelize. Então, eu falo isso para os surdos também. E, infelizmente, às vezes acontece isso com os surdos. Os surdos também se divorciam, cometem adultério, os surdos e ouvintes. Então, eu estou aqui para incentivar ambos. Que possamos nos preocupar com a nossa salvação. Que possamos ter o nosso nome no livro da vida. Infelizmente, sabemos que acontece esse tipo de situação de traição, de adultério. Muitas vezes a outra pessoa é a vítima e sofre no Brasil. Isso acontece com surdos, com ouvintes, em todos os lugares, em diversos países, em todo o mundo. Isso acontece muitas vezes porque as pessoas não se lembram de Deus, não se lembram da Bíblia, não leem a Bíblia, não procuram a orientação de Deus. Por isso que as pessoas estão sofrendo. Por isso tem muitos divórcios, muitos problemas. E depois ficam com as vidas destruídas. As pessoas precisam aprender a palavra de Deus, precisam compreender o que Deus diz a respeito disso. Então, eu também tenho testemunho, mas eu tive a minha vida transformada. E hoje eu estou casado para a glória de Deus. Farei 24 anos de casado.
Antes eu era jovem. Eu namorava com ela há pouco tempo, somente há 4 meses que eu namorava com ela. Ela engravidou, eu era católico na época. Então, assim, eu tive relação sexual, engravidei ela, mas eu não a abandonei. Ela engravidou, eu aceitei conviver com ela. Eu conheci ela muito pouco. Com 7 meses nos casamos. Estamos juntos até hoje, há 24 anos. Eu estou com 44 anos agora. Tenho trabalhado muito, me esforçado, tenho buscado a presença de Deus, eu tenho evangelizado, eu tenho incentivado pessoas, famílias. Precisamos ter o foco em um só, em Jesus. Precisamos focar Jesus em nosso casamento. É nele que precisamos focar. Precisamos focar na Bíblia, na palavra de Deus. É isso que precisamos proclamar. Que o povo precisa aprender a palavra de Deus. E que o diabo perca a ação sobre as famílias. E que o relacionamento com Deus venha crescer. Nosso envolvimento com Deus venha crescer. E precisamos pedir perdão e nos arrepender dos nossos pecados e pedir que Deus transforme o nosso coração. Vocês precisam fazer isso também. Então, se for necessário, volte para sua esposa. Se for necessário, mulher, volte para o seu marido. Volte para sua família. Se alegre com sua família. A nossa lei é a Bíblia. Ela que nos informa o que precisamos fazer, o que podemos ou não. É a Bíblia que me transformou. É nela que nós temos todos os nossos mandamentos e ela diz que precisamos perdoar. Se perdoarmos, Deus também irá nos perdoar. Agora, se nós ignorarmos, se formos negligentes, violentos, não teremos acesso ao Pai. Não teremos comunhão com Deus, pois estaremos como culpados. Seremos culpados disso. Então, perdoem-se. Vivam em paz. Aceitem a Jesus no relacionamento de vocês. Creiam em Deus. Que Jesus abençoe você, abençoe a sua família. Vemos que a Bíblia nos mostra que o divórcio não é bom. Quando estamos com o relacionamento quebrado com o nosso próximo, também estamos com o nosso relacionamento quebrado com Deus. Perdemos a felicidade. O casamento é algo sério. Precisamos estar junto com o outro até que a morte nos separe. É muito triste, né? Ficar viúvo, viúva. É muito triste, sim, sabemos. Mas tenha paz, tenha calma. Se você é um viúvo ou viúva, ore a Deus, converse com Deus e Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar. Então aprenda a palavra de Deus. Há muito tempo atrás, né, quando eu me formei, eu era católico. E eu me casei. Tive 2 filhos pequenos, eles estavam pequenos num período. E nesse período em que eu ainda era católica, meus filhos pequenos, eu traí a minha esposa. Então, eu vivi uma situação bem complicada depois que eu separei dela. Eu vivi uma situação bem complicada, eu não cuidava da minha família, eu guardava dinheiro só para eu passear e ficar com outras mulheres. E então, se eu tive esse problema familiar, ignorei muito a minha família, vivi um momento de confusão, eu deixei eles de lado e fui procurar outra mulher, inclusive surda. E eu gostava de passear, eu ficava muito bem, ficava feliz, mas foi passando o tempo e minha vida ela foi só regredindo. Eu fui sentindo o peso do pecado em meus ombros. Então, assim, aí começou a me faltar recursos.
Então, começou a me faltar dinheiro, comecei a ficar triste, entrei em depressão. Eu fiquei muito deprimido, confuso, até que eu resolvi pedir perdão a Deus e pedir que Deus transformasse meu coração. Eu chorei muito, muito, a ponto de meu rosto se configurar, ficar todo inchado. Até que realmente eu tive encontro com Jesus e resolvi procurar a minha esposa. Eu me prostrei diante de Deus, eu me humilhei na presença de Deus. Eu pedi perdão. Falei, Senhor, eu errei, me perdoe, eu traí a minha esposa, eu pequei contra o Senhor. E eu recebi o perdão de Deus. Por 3 vezes tentamos nos divorciar. Eu tenho essa experiência que traição, adultério não é bom. Isso prejudica a nossa alma. Também eu era católica, ela era crente e a gente não tinha a mesma fé. E eu cheguei a trair várias vezes a minha esposa, mas eu me arrependi. Eu mudei o meu coração. Por 3 vezes tentamos nos divorciar. E eu sofri muito por causa disso. Mas graças a Deus, Jesus me salvou e eu retornei o meu relacionamento com a minha esposa. E estamos em paz, Deus me prosperou em todas as áreas, inclusive financeira. Porque quando eu vivia em adultério, eu perdi tudo, até mesmo dinheiro. Mas agora não. Deus transformou a nossa vida, eu consegui um bom trabalho. Deus, Ele mudou rapidamente a minha vida. Hoje eu estou muito bem com a minha família, eu cuido da minha família. Jamais eu procurei outra mulher depois de toda essa experiência que eu tive com Deus. Eu tenho a responsabilidade sobre a minha família com a minha esposa. Eu lembro sim do que já sofremos, mas hoje já melhorei, hoje eu vivo em paz com a minha esposa. Muito bom, né, gente? Ver esse testemunho do Frank, assim, de como Deus restaurou, né, esse casamento. Se você tiver alguma pergunta para o Rafael, para o Frank, você pode colocar aí nos comentários. A gente não vai conseguir responder hoje, mas a gente pode combinar já uma nova live para que a gente possa responder todas essas perguntas que vocês colocarem aí nos comentários. E enquanto eu ouvia aqui o Rafael e eu via o Franklin assim, contando sobre o casamento, sobre a restauração daquilo que Deus fez na vida dele, me veio muito forte 3 coisas muito importantes que a gente nunca pode esquecer, né? A primeira coisa é que o casamento, ele é um laço, ele é uma aliança de sangue. Assim como é a nossa aliança de sangue com Jesus. Então, assim, o mesmo sangue de Jesus, que tem poder para curar, libertar, restaurar, tem poder para restaurar o seu casamento. Né? A gente acabou de ver um testemunho sobre a restauração de um casamento. Outra coisa, isso pode ser até pauta para uma nova live, mas a gente sabe que cada pessoa tem o seu temperamento, o seu jeito. E às vezes a gente acha que por conta de um temperamento, a gente incompatibilidade, né? Nós não somos compatíveis, então vamos nos separar. Eu sou casada há 15 anos com o Rafael, que está aqui. Nós somos casados há 15, nós vamos fazer 15 anos de casado esse ano. Nós temos uma filha, Luanda, e vocês acham que foram 15 anos sem problema nenhum? Nunca brigamos? Nunca tivemos desentendimentos? Não, gente, teve brigas, teve desentendimentos, muitos. A gente aprendeu muito um com o outro, a gente teve que perdoar muito. Às vezes uma palavra, uma coisa que o outro fala. E eu sempre brinco, quantas a mulher, né? A gente que é mulher, a gente é muito mimimi, né? Aí se a gente não gosta de alguma coisa, a gente já fica de bico.
não quero conversar. E quantas vezes eu fiquei chateada com alguma coisa e eu tava nervosa, porque o meu temperamento, ele é um temperamento colérico, e eu já queria resolver com os dois pés no peito, então eu já queria resolver na briga. E eu ia lá, eu me acalmava. Quantas e quantas vezes eu entrei dentro do banheiro e eu pegava a toalha, sabe toalha de se secar? Eu pegava a toalha e eu mordia a toalha de brava que eu tava, mordia para descarregar aquela coisa, mordia, contava até 1000 se fosse preciso e saía do banheiro calma, como se nada tivesse acontecido. Em um outro momento, onde eu estava mais calma, ele estava mais calmo, a gente sentava, a gente conversava e eu falava, olha, eu não gostei disso. Ele falava para mim também, olha, eu também não gostei disso que você fez. E a gente conversava, a gente conseguia resolver aquilo através da conversa. E ouvindo o Frank agora, eu lembrei de uma história que eu ouvi há muito tempo. Essa história, eu ouvi essa história há muito, muito tempo. E eu vou ler essa história rapidinho, com muita calma, porque essa história não passei para a Glauziene antes, então ela vai precisar, né, interpretar, mas é uma história bem facinho também, e qualquer coisa, só porque eu queria muito compartilhar com vocês essa história. E o nome dessa história é O Miolo de Pão. Talvez vocês já conheçam, né, essa história. Mas o nome dessa história é O Miolo de Pão. E fala assim: conta a história que um casal tomava café da manhã no dia de suas bodas de prata. A mulher passou a manteiga na casca do pão e a o entregou ao marido, ficando com o miolo. Ela pensou: sempre quis comer a melhor parte do pão, mas amo demais o meu marido e por 25 anos sempre lhe dei o miolo. Mas hoje quis satisfazer o meu desejo. Acho justo que eu coma o miolo, pelo menos uma vez na vida. Para sua surpresa, o rosto do marido abriu-se num sorriso sem fim e lhe disse: muito obrigada por este presente, meu amor. Durante 25 anos, sempre desejei comer a casca do pão. Mas como você sempre gostou tanto dela, jamais ousei pedir. Moral da história: você precisa dizer claramente o que deseja. Não espere que o outro adivinhe. Às vezes a gente quer, né? Que o nosso cônjuge adivinhe o que a gente quer. Você pode pensar que está fazendo o melhor para o outro, mas o outro também pode estar pensando que está fazendo o melhor para você. Então, isso fala de comunicação, né? E como muitos problemas que a gente tem no casamento hoje se resolveriam se tivesse comunicação entre os casais. Então, nós estamos caminhando aí para o final dessa live, que essa live possa ficar como uma reflexão para a sua vida, para o seu casamento. Mais uma vez, nós estamos nos colocando à disposição para o que você precisar. Você pode nos chamar no inbox, mandar tua mensagem. Se você for surdo, você pode combinar um horário, a gente pode fazer uma chamada de vídeo e conversar com você. Tanto o Franklin como o Rafael são cheios de Deus para poder te aconselhar, te ajudar no que você precisar. Eu vou orar agora e nós vamos encerrar com um louvor que o Anderson já preparou ali, que também é um louvor lindo. E a gente quer que vocês, né, compartilhem essa live, comenta aí o que vocês acharam. Nós vamos colocar também um link para testemunhos, um link para que você possa dizer o que você achou, com sugestões. E a gente vai combinar uma outra live aqui em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar então agora. Ou melhor, eu gostaria de pedir que o Frank orasse. Pode ser? Frank, você ora, por favor, pela gente? Amém. E assim que ele terminar a oração, a gente já engata aí o louvor. Deus abençoe vocês. Pai, meu Senhor,
Eu te agradeço por hoje, por todos os casais que estão aqui. Eu estou muito alegre. Deus, que o Senhor abençoe cada família, cada pessoa, cada casamento. Nós aceitamos a sua paz nas famílias e também que o Senhor abençoe a Jaime, que o Senhor abençoe a Glauziene, que o Senhor abençoe o Anderson, que o Senhor abençoe a Nath, que o Senhor abençoe o Rafael, que o Senhor abençoe a todos. Que o seu evangelho, ele possa ser propagado através dessa live, que a sua salvação, o teu Espírito Santo possa ser anunciado, que Jesus possa estar no meio de nós. Nós oramos a ti, Jesus, nós abençoamos e nós aceitamos a tua unção sendo manifesta nas nossas vidas e que ela possa fluir sobre nós, Senhor, como o Espírito Santo sendo soprado e mudando, trazendo restauração para as famílias, os casamentos que estão destruídos, que eles possam ser avivados, que o Senhor abençoe a cada pessoa e que todo divórcio esteja derrotado em nome de Jesus, que haja paz, que haja poder, que o poder flua nas famílias, que Deus abençoe a cada pessoa aqui, que todo sofrimento seja cessado, que todos nós possamos, Deus, sermos abençoados pelo Teu Espírito Santo, que nas asas do Teu Espírito Santo todos nós possamos ser cheios, que todo o trabalho, todo o esforço de Jesus possa ser sobre as nossas vidas para nos libertar. Nós queremos, Senhor, que esta live possa ser propagada, que as pessoas possam aprender, que elas possam se emocionar, que elas possam render ao Senhor tudo aquilo que o Senhor já trouxe para nós hoje como revelação, tudo isso, aquilo que o Senhor desenrolou sobre as nossas vidas hoje, que o Senhor possa nos abençoar. Nós aceitamos, nós recebemos a tua unção, nós recebemos a tua bênção agora sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome do
aprender a confiar em ti, mas eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus, em ti tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém. Nós temos um costume de encerrar a live abençoando as pessoas, mas nós cremos que a bênção vem de Deus. Então, por isso, nós vamos fazer esse sinal aqui, ó, letra D. Aí o Rafa pode copiar, letra D. Aí a outra mão em A aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Então, Deus te abençoe. Isso aí. Deus te abençoe. Tchauzinho, pessoal.